Oi, pessoal! Dando início à nossa aula sobre a continuação das aulas, né, dos atributos de Deus, e agora falando sobre os atributos incomunicáveis, hoje a gente vai falar sobre a eternidade de Deus. Mas como que pode ser esse atributo ser incomunicável se nós somos eternos também, né? No sentido de quando morrermos, todo ser humano ou vai viver eternamente no céu ou eternamente no inferno, né? Mas todos nós, sem exceção, tivemos um início, né? Nós nascemos aqui na Terra, limitados pelo tempo, né? Todo ser humano teve tem uma data de nascimento, né? Deus não. Deus não é limitado pelo tempo. Na física existe uma definição que fala que o tempo ele só existe junto com a matéria e o espaço. Sem a matéria e o espaço não existe tempo. O tempo só passou a existir depois que o espaço passou a existir, depois que a matéria veio a existir, né? O tempo só começou a ser contado depois que o universo foi criado, né? Então, sendo assim, o tempo é uma criação de Deus também. É muito interessante isso, né? Deus não é matéria. Ele é um espírito imaterial. Então ele não é limitado pela matéria. Ele não é limitado pelo tempo, porque o tempo foi criado por ele. Não existe, Deus não tem início e nem tem fim, como diz em Apocalipse, né? Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, sendo assim, Deus não é limitado pelo tempo. E por isso ele é eterno, verdadeiramente eterno. É uma compreensão difícil para nós que somos totalmente limitados ao tempo. O tempo está totalmente arraigado a nós, né? É inerente a nós. Mas Deus não. Deus é eterno. E sendo assim, a gente tem vários versículos que falam sobre a eternidade de Deus. A gente até decorou dois deles essas semanas, né? Nesses dois últimos domingos. Dois deles não, a gente decorou um e o outro tá também lá em Salmos capítulo 90, né? A gente decorou o versículo 4 e o versículo 12, mas hoje a gente vai falar sobre dois versículos que estão lá no capítulo 90, o versículo 2 que fala: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. E no versículo 4 fala: Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Lá em 2 Pedro também fala bem próximo a isso, que fala, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Né? Em Jó também fala que os anos de Deus são incalculáveis, né? Não tem como se calcular a idade de Deus. Então esse é o nosso Deus, ele é eterno, né? Então, se ele não é limitado ao tempo, ele vê a história da humanidade de uma forma única. Ele sabe o início e o fim, ele vê toda a história da Terra como se fosse o presente. É mais ou menos assim, como quando a gente lê um livro de história. Se a gente pega um livro de história e lê do início até o fim da história, e aí depois guarda aquele livro. Se a gente pegar o livro novamente, depois de ter lido toda a história, e folhear lá as páginas e abrir na página lá do meio, a gente sabe certinho o que está acontecendo dali em diante. A gente sabe em qual tempo que está a história, né? Ou então melhor, se a gente assiste um filme, né? Depois que a gente assistir um filme, a gente pega o filme e assiste do início até o final. E aí depois, num outro dia, você pega e liga a televisão. Tá passando o filme, só que já começou. Mas você sabe exatamente qual é aquela parte da história, né? Se ligou, aí você olha e fala, ela tá bem no início do filme. Ou então, ixi, já perdi metade do filme. Mas não tem problema, que eu já sei a outra metade, né? Ou então, já perdi o filme, já tá no... Essa cena aí já tá quase no final do filme, né? A gente já sabe certinho toda a história que está acontecendo. Isso é Deus. Ele olha toda a história e para ele é como se fosse o presente.
Ele sabe toda a história, né? O tempo para Deus é como um dia só, né? Como fala em 2 Pedro. 1000 anos é como um dia. Que quer dizer? É representativo esse número. Não quer dizer que é 1000 anos exatamente. É que é um tempo infinito, assim, um tempo muito grande. É como se fosse um dia só. Não tem diferença para Deus, né? Então, mas assim, Deus vê o tempo dessa forma, mas Ele age sempre no seu determinado tempo. Uma prova de que Deus vê todo o tempo de forma linear, como se fosse hoje, como se fosse um presente, é que toda a Bíblia narra exatamente fatos com exatidão, fatos que vão acontecer muitos anos depois, até milhares de anos depois, né? Lá em Isaías, capítulo 53, Isaías foi escrito há 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. E Isaías capítulo 53 fala exatamente como Jesus iria morrer. Caramba, que coisa, né? Gênesis fala lá, Deus fala para Eva que iria trazer um Salvador, né? Gênesis, na criação. E por aí vai, a gente vê em todo momento do Velho Testamento, a gente vê versículos falando exatamente de coisas que iriam acontecer, que aconteceram com Jesus, exatamente, descendência de Davi, não foi quebrado nenhum osso, né? Lá em Êxodo fala que o cordeiro deveria ser perfeito, nem poderia quebrar o osso, e quando Jesus está lá crucificado, os soldados quebram os ossos dos dois prisioneiros e de Jesus não, para cumprir um versículo lá de Êxodo, né? E por aí vai, como é minucioso. E também o futuro, né? Todo o futuro já está descrito, né? Tanto por Apocalipse, que fala como será o juízo final, como será o novo céu e a nova terra, mas também no Velho Testamento também se falava, em Daniel fala muito de como será o fim dos tempos. Então, em todo o tempo, Deus já sabe, né? As profecias, né? Os profetas sempre vinham e falavam, olha pessoal, conserta isso aí, conserta a sua vida, porque se você não consertar o povo, né? Consertem, voltem para o Senhor, porque se não consertar, Deus vai trazer juízo. E Deus trazia, né? Veio o cativeiro da Babilônia, veio a destruição de Samaria, né? E por aí vai. Então, tudo isso era previsto já porque Deus já sabia de todas as coisas, Deus já sabia de todos os fatos, né? E ele ia e contava para as pessoas, mas ele age sempre no tempo certo. Então, beleza, a gente sabe que Deus já desde o Gênesis já sabia que iria mandar o seu filho. Mas por que ele esperou tanto tempo para mandar Jesus, né? Porque tinha o tempo determinado para que isso acontecesse. Por que o juízo final ainda não aconteceu? Porque existe uma data determinada por Deus para que isso aconteça. Isso para nos mostrar a grandeza de Deus, para deixar claro o tanto que Deus é grande, porque a gente olha e fala, caramba, 1000 anos atrás a Bíblia já falava, né? Deus já falava através da Bíblia de fatos que iriam acontecer, né? Isso mostra o quão grande é o nosso Deus. E também para mostrar muitos outros atributos de Deus, a paciência, o tanto que Deus é paciente para com o ser humano, para falar, olha, muda, porque vai ter um tempo, então muda enquanto tem tempo, muda enquanto tem tempo, né? E por aí vai. É isso, pessoal. Era para ser uma aula mais rápida, mas tá bom. Mas a questão hoje a gente viu sobre o atributo da eternidade. Não é um atributo muito fácil, visto que a gente é limitado ao tempo, mas é um fato. Deus não é limitado ao tempo. Ele não teve um início e nem tem um fim. Ele, de fato, é eterno. Beleza, pessoal?
Então é isso, vamos fazer nossa oração. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua eternidade, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não é limitado ao tempo. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor prevê todas as coisas, o Senhor controla todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano, é o Senhor. E te agradeço por isso, Senhor, porque não tem ninguém melhor do que o Senhor para isso. Muito obrigado, Deus. Abençoe as nossas vidas e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Grande abraço e até mais.